Queridos amigos, meus irmãos, como é que vão vocês? Tudo bem? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? O título da mensagem de hoje é Missão de Jesus Cristo aqui na Terra. Eu vou ler Isaías 61. Isaías é considerado o profeta messiânico que mais falou sobre a missão do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, com detalhes impressionantes e com conceitos que servem até hoje para o dia a dia nosso aqui, nesta época que nós estamos vivendo. A Bíblia amplificada diz assim, eu vou ler aqui: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me qualificou para pregar o Evangelho de boas notícias, boas novas, aos mansos, aos pobres e aos aflitos. E Ele me enviou para suturar e curar os corações despedaçados. Ele também me enviou para proclamar liberdade física e espiritual aos cativos. Ele também me enviou para que os olhos dos cegos fossem abertos e as cadeias dos oprimidos fossem desfeitas. Meus queridos, a missão do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio buscar e salvar toda a humanidade. A palavra salvação no grego é sotéria. Ela quer dizer, ela significa vida eterna, salvação, cura, libertação, provisão e proteção. A missão do nosso Senhor Jesus Cristo foi pregar o Evangelho a toda criatura. E essa missão foi passada também a nós que somos seus discípulos, até hoje. Eu gostaria de dizer inicialmente que Jesus não faz acepção de pessoas. Nós podemos dar o exemplo clássico de Saulo de Tarso, que era um jovem brilhante pelos seus conhecimentos humanos, pelo seu conhecimento da lei de Moisés, da palavra de Deus até aquela época. Mas ele, dizem que foi vamos dizer assim, o membro do Sinédrio que entrou para o Sinédrio mais jovem, devido aos seus conhecimentos e à sua determinação em seguir a palavra de Deus, conhecida até naquela época. Mas foi Saulo de Tarso que foi o responsável pelo apedrejamento de Estevão, cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho. O Senhor Jesus enviou todos para pregar o Evangelho. Ele comandou aquele apedrejamento. E a prova é que, no final, aquelas pessoas que apedrejaram a Estevão levaram as roupas de Estevão e colocaram aos pés de Saulo de Tarso. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo, que Deus, antes da fundação do mundo, já lhe escolheu para ser santo e irrepreensível diante de Deus. E Deus já havia escolhido Saulo de Tarso, que depois chamou Paulo, antes da fundação dos tempos, para ser santo e irrepreensível diante de Deus. Então Deus não faz acepção de pessoas. Ele veio, por exemplo, buscar Paulo, que era perseguidor, Saulo, que era perseguidor da igreja, e que se converteu e se transformou no maior evangelista daquela época. E graças a Paulo, você que está me assistindo agora, e eu também, fomos alcançados pelo Evangelho, porque em uma de suas viagens missionárias, Paulo chegou até a Europa, e o Evangelho veio para a América através de missionários que vieram da Europa para a nossa terra, para o Brasil. E o que falar das mulheres, mulher samaritana que não tinha nenhum conceito, que foi restaurada, da mulher que foi pega em flagrante adultério, que o Senhor também restaurou a sua vida, aquela mulher prostituta que derramou um vaso de alabastro aos pés de Jesus Cristo também, que foi salva. Então Jesus Cristo veio para todas as pessoas, não podemos fazer acepção de pessoas. Ele veio para os mansos, por quê? Para os mansos,
Porque uma pessoa mansa, ela tem mais possibilidade de ouvir a pregação do Evangelho. Enquanto que uma pessoa violenta, ela acha que ela é a verdade, tudo que ela pensa que é o verdadeiro, e ela age com a força do seu braço. Mas ele vem também para os violentos. O Senhor Jesus veio também buscar e salvar os aflitos. Quantas pessoas existem hoje em dia aflitos deste mundo? Pessoas, por exemplo, que colocaram o dinheiro acima de tudo, como diz lá em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, por cobiçarem o dinheiro, se afastaram da fé e se atormentaram com grandes sofrimentos. Quantas pessoas, até já ricas, e quiseram ficar mais ricas ainda, usaram de procedimentos ilícitos e hoje mesmo estão aflitos, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. O que dizer, por exemplo, da Operação Lava Jato, que tem descoberto pessoas que usaram artifícios para enganar o Brasil, para se locupletarem de milhões de reais, de outros bens, e que hoje estão aflitos, homens ricos. O que é que os netos desses homens podem pensar de seus avós, de seus pais, presos e com seu caráter totalmente manchado por coisas erradas que fizeram? Quantas famílias também existem atualmente que têm problemas sérios com seus filhos? O álcool que está dominando hoje a juventude, até os adolescentes já estão sendo viciados pelo alcoolismo. E o que dizer da maconha, que muitas pessoas que têm liderança no país se acham a favor da liberação da maconha, quando os neurocientistas, os neurologistas, os psiquiatras demonstram com trabalhos que a maconha destrói as células nervosas, o cérebro, afeta completamente a mente daquela pessoa. E mesmo assim, isso é apresentado aos jovens e aos adolescentes como se fosse a coisa mais normal. Eu gostaria de dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio justamente para consertar todas essas coisas. Qualquer problema na sua família, se você colocar nas mãos de Deus, com certeza a solução virá. E o que é que você pode fazer se você ainda não é um cristão? A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça é não morrer. É não morrer espiritualmente, é ter direito à vida eterna. A palavra de Deus diz também em Romanos 10, 9 e 10, que todo aquele que confessar com a sua boca o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você tem direito à vida eterna. A palavra de Deus diz também: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A maior experiência, a maior prova disso foi o ladrão colocado à direita de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, quando ele disse para Jesus, quando ele observou o comportamento de Jesus Cristo e percebeu, como ele era um judeu, que aquele realmente era o Messias, o Salvador, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus imediatamente lhe respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele jovem tinha talvez 5 ou 10 minutos de vida, porque logo depois dessa confissão, os romanos vieram, fraturaram seus ossos das pernas, da coxa, e aquele jovem com certeza morreu de uma embolia gordurosa. Nosso site
é www.antoniopintojr.com.br. Se você tem sido abençoado por essa ministração, avise a seus amigos, a seus irmãos, para acessar esse site. E essa ministração também estará disponível no YouTube. Um grande abraço e até a segunda parte.